Olá a todos, que Deus abençoe as nossas vidas mais uma vez. Neste vídeo eu vou estar falando sobre a questão da obediência para a justiça. Esse é um texto que está relacionado a uma das cartas de Paulo, que ele escreveu à igreja de Roma, os orientando sobre a questão da obediência. Então ele disse que vocês podem ser servos da obediência para a justiça ou do pecado para a morte. O que Paulo estava, na verdade, explicando é que, ou seja, o pecado ele age na sua inclinação, ele age no seu desejo. Enquanto a obediência, Paulo está associando a obediência à questão da justiça. Por quê? Porque muitas vezes não faz parte da nossa inclinação, não faz parte da nossa vontade a prática da justiça. Pelo contrário, muitas vezes a direção é oposta. Ou seja, aquilo que você quer fazer, o resultado disso é justamente uma injustiça. Então, ela se torna justiça na medida em que você abre mão da sua vontade e passa a obedecer. E para obedecer, isso pressupõe que você está usando a razão, que você está usando o seu entendimento. Ou seja, você precisa fazer algo para alcançar um resultado ou para cumprir um dever ou para não infringir uma lei, por exemplo. E isso pressupõe abrir mão daquilo que você quer fazer muitas vezes. Então é uma associação inversa à do pecado, porque vai estar associada não a algo que você deseja fazer, mas a algo que você tem o dever de fazer e, em boa parte das vezes, ou na maioria delas, contra a sua vontade, ou seja, contra a sua inclinação natural. Essa inclinação que eu chamei de natural é aquilo que nasce espontaneamente da nossa vontade, coisas que nós desejamos fazer porque nos trazem satisfação. Mas a obediência para a justiça, ela vai se enquadrar justamente naquilo que você precisa fazer para agradar a Deus, para não infringir a lei ou para alcançar um resultado. Então Paulo coloca o quê? Que nós podemos ser servos da obediência para a justiça. Então quando ele diz que nós podemos ser servos da obediência, é justamente o quê? Porque o servo ele se coloca à disposição do seu Senhor. Então, nós precisamos abrir mão da nossa vontade para poder alcançarmos uma justiça, para podermos alcançarmos uma obediência que nos leva à justiça. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, justamente já apontando para a questão espiritual, porque há uma reflexão espiritual justamente na nossa inclinação. Embora as coisas espirituais elas possam não ser tão nítidas quanto a gente pretende ou entende que elas deveriam ser, mas elas vão encontrar suas manifestações na nossa própria vontade humana. Então, é por isso que ele fala da questão da servidão. Nós precisamos ali abrir mão daquilo que nós queremos fazer por causa de um propósito maior. E esse propósito maior, ele é entendido. Ele é aceito não porque nos trará um benefício a nível de satisfação, mas porque pela nossa razão nós entendemos, seja por uma promessa de Deus, seja por uma não punição, seja por uma não retaliação de algum aspecto, nós vamos entender que precisamos cumprir determinado dever. E ali, quando se parte para a vontade de Deus, fica mais explícito ainda que nós precisamos fazer esse esforço, porque se nós cremos que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente e ele é a verdade, aquilo que nós temos por recompensa, com certeza nos será dado a nós no seu devido tempo. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que Deus ele vem nos dizer
que teremos perda, com certeza no seu devido tempo também nos dará algum prejuízo. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas nessa hora, esteja nos dando entendimento e que nós possamos, através da sua palavra, compreender as nossas ações e suas consequências para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.